Olá, meus caros, sejam muito bem-vindos a mais um Mate na Trincheira, onde retornamos ontem com os nossos vídeos, né? Onde a gente conversa, a gente toma um mate, né? Na trincheira da guerra espiritual, dessa batalha que nós travamos todos os dias, onde nós temos como aliados as nossas virtudes e como nossos inimigos que nos atacam, onde nós precisamos ganhar, né, um espaço na trincheira a cada dia, um pouquinho, os nossos vícios, aquilo que nos atrapalha, que nos puxa para o buraco, que nos transforma em homens, em pessoas piores, menos livres. E até o assunto de hoje tem muito a ver com isso. Ontem eu terminei o livro Fortaleza, fantástico, que a gente conversou no último vídeo, ele tá ali, não vou pegar. E aí hoje eu recomecei o Consolação da Filosofia. Esse é um livro que eu já tinha lido uma parte dele, eu não tinha terminado. Aí eu resolvi retomar. Só que quando eu resolvi retomar esse livro, eu falei, cara, vou começar do zero, né? Faz aí uns meses que eu não leio, então eu vou recomeçar do zero para relembrar e aí agora eu pego ele de início a fim. Porém, eu me deparo na página 19, é onde começa depois do prólogo e tudo mais, né? Com a primeira frase, assim, do livro, eu pensei, puta merda, cara, isso aqui é forte, isso aqui é interessante. Até li pra minha esposa hoje de manhã cedo. E aí eu falei, vou trazer isso aqui no Mate na Trincheira, que eu acho que os jovens que me escutam aí vão poder... A gente pode aprofundar esse negócio aqui, eu acho que vai ser interessante. No fundo é isso. Então, trazendo um pouco para vocês, né, um contexto, Boécio, que é o homem que escreve esse livro, ele escreve esse livro quando ele está preso e condenado à morte. Então, um pouco parecido aí com a Apologia de Sócrates, né? Apesar de que a Apologia de Sócrates não foi escrita por Sócrates, mas é um livro que nasce de um lugar de falta de esperança, né? No caso de Sócrates não, mas aqui vocês vão entender o que eu estou falando. Então nasce de uma cela. Lembra um pouco São Paulo aqui também, né? Nasce de uma cela onde o preso foi condenado à morte, ele resolve escrever algo naquele lugar, né? Seu último livro. E Boécio, ele diferente de São Paulo, diferente de Sócrates, ele está desesperançoso, ele está triste, ele até coloca aqui, né? Ele está em prantos. E aí ele recebe a visita de uma deusa, podemos colocar assim, chamada Filosofia, e ela vai consolar Boécio. Então essa é a história do livro. E aqui na antes de começar tudo, ele traz um pouco desse resumo, mas ele dá uma cutucada, né? Ele já traz algo que faz a gente refletir. Dependendo, se você tira um tempo para ler esse livro aqui, você vai ler só essa parte e já vai ter que parar, entendeu? Você vai falar, puta merda, espera um pouco, deixa eu fechar esse negócio e pensar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque é de uma profundidade gigantesca. E o que ele fala? Livro 1. No cárcere, à beira da morte, o autor expõe os motivos das suas aflições. Então é o que eu falei, né? Boécio está aflito e ele começa a chorar as pitangas. A filosofia aparece. Então a filosofia com F maiúsculo, né? Como uma entidade, como um ser, aparece como uma dama de porte majestoso. Claro, né? Filosofia não seria menos do que majestosa, sem dúvida. A rainha das ciências. E apresenta-se ao autor como uma fecunda solução. Então ela vai lá para solucionar. Pois faz com que ele... Aqui vem, agora vai. Pois faz com que ele reconheça que a origem do mal está no esquecimento do verdadeiro sentido da vida, que é o de retornar para Deus. É isso, né, cara? Puta que pariu, hein, bicho? Como é que o cara começa o livro dessa forma? Faz com que, ó, uma fecunda solução, ou seja, ele está sofrendo, ponto.
A filosofia traz uma solução, uma fecunda solução, uma boa solução. Ela resolve o problema dele, ela já tá. Aqui a gente já entendeu. Resumiu o livro inteiro nisso aqui. Então a gente vai ter que entender como que ela faz isso, né? E é por isso que vale a pena ler o livro. Como assim? Mas aqui já entregou o que vai ser. A filosofia já resolveu o problema. Faz ele reconhecer que a origem do mal está no esquecimento. Ou seja, Boécio esqueceu de algo, por isso ele está aos prantos. O que ele esqueceu? Do verdadeiro sentido da vida. E ainda entrega, poderia largar por aqui, né? Pô, beleza, agora tem que buscar esse sentido. Mas já entregou aqui de bandeja, que é o de retornar para Deus. Beleza, então vamos conversar um pouquinho sobre isso, é claro, né? Não vamos resumir o livro inteiro, até porque eu não terminei esse livro. Mas isso aqui já traz algumas reflexões muito interessantes. Há muito tempo eu vi uma palestra do Dr. Ítalo Marcilli, homem que eu admiro e tenho uma profunda gratidão, que foi um dos pilares da minha conversão. Ele faz uma palestra onde ele fala sobre como os árabes eles traduzem o nome homem, né? E se você for puxar a etimologia, agora eu não lembro da palavra, mas se você for procurar a etimologia da palavra homem, nessa tradução árabe, significa aquele que esquece. E ele esquece o quê? Muitas vezes ele não esquece coisas que não são tão importantes. Por exemplo, dificilmente o homem vai esquecer o seu CPF, o seu número de telefone. Mas, com muita facilidade, o homem esquece o sentido da sua vida, o para o que ele foi feito. E quando eu digo esquece, ele esquece às vezes de se fazer essas perguntas primordiais. Entende? Então, cara, por que eu tô vivo? Para onde vou? Por que nasci? O que explica tudo isso que, né, esse universo no qual eu estou colocado, estou posto, e etc. O homem tem um momento que ele, às vezes a criança tem essa curiosidade, mas tem um momento que ela é jogada nesse mundo prático. Cara, vive aí, ganha dinheiro, faz o que tem que ser feito e morre e pronto, entendeu? Cala a boca. E muitos homens aceitam isso. Beleza. Então vamos lá, o que é o negócio? Vamos comprar Porsche? Tem que comprar Porsche? É isso que faz o homem feliz? Então vamos, foda-se. E vai. É Porsche, é mulher, é homem, é isso, é aquilo. Então vai ser fama. O que é? Então as pessoas vão entregando, a própria mídia vai trazendo isso, né? Tem uma coisa meio de boiada, né? Parece que isso aqui é bom. Então se parece, vamos. Entendeu? Parece que é bom mesmo, essas coisas, né? E aí vai embora. Usar drogas parece muito bom, não parece? As pessoas que estão usando drogas se viciam por quê? Porque parece muito bom. Ou até pode ser bom naquele momento. Para quem tá de fora, começa a perceber que não é bem aquilo, né? Consegue perceber que gera uma dependência. E a dependência é o fim da liberdade. E sem liberdade, o ser humano deixa de ser o que é. Então percebam, só estou entregando aqui algumas coisas, por quê? Para a gente entender que vale a pena se questionar. E o homem parou de se questionar. Ele vive no modo automático. Ele não quer mais nem saber o sentido da vida. E mesmo para os homens que buscam ou têm uma certa dúvida ou até encontram uma ponta dessa coisa, facilmente esquecem. Facilmente são tragados pela vida prática, pela vida material, né? Pela vida daquilo que eu vejo e do que parece, do parecer, da ilusão, podemos colocar assim. Então, quando ela fala aqui que o sentido da vida é retornar para Deus, isso aqui é muito interessante. Por quê? Aristóteles cunha que a finalidade da vida humana é buscar a felicidade. E ele foi muito certeiro nesse ponto. Porém, é necessário aprofundar o que seria essa felicidade. Por quê? Se eu busco o que me faz feliz sem ressalvas, tudo parece lícito, né? Então, o que me faz feliz é usar drogas, entendeu? Fazer besteira, fazer um monte de loucura. Ou comer coisas muito gostosas desenfreadamente. Só que isso aqui, como nós falamos antes, vai trazer uma felicidade momentânea. Eu digo mais, uma felicidade muito exacerbada. É um prazer muito grande, que em seguida traz um declínio. Por quê? Porque se eu comer demais, eu ficarei obeso. Eu vou
limitar a minha saúde. Eu vou morrer cedo, provavelmente, vou ter um ataque cardíaco, vou ter algum trem, né? Aumenta muito os riscos de doenças cardíacas e de diabetes, essas coisas, né? Então, peraí, cara, tem alguma coisa errada aqui. Como pode o sentido da vida estar alicerçado em algo que me traz um prazer momentâneo e depois me entrega uma carreta de frustrações? Tem algo errado aqui, bicho. Entende? Assim como qualquer paixão desordenada, que é o que nós chamamos vícios, né? Vão acarretar em um sofrimento futuro. E isso é uma tristeza muito grande. Percebam o que eu estou falando. Isso naturalmente sai. Não estou tentando te convencer. Você consegue perceber isso? É uma tristeza muito grande. O cara que se entrega aos prazeres momentâneos e se atira naquilo com força total, a vida dele se torna uma tragédia, uma tristeza. Isso é muito claro. Agora, o que é retornar para Deus? Vamos então nessa linha. Vamos fingir, para quem não acredita nisso. Mas não vamos duvidar, não é bom duvidar, não é bom colocar as coisas em possibilidades. Então vamos fazer um teste de imaginação. Vamos supor que existe um Criador bom, um Criador que te criou sabendo o que é bom para você e querendo o seu bem. E tudo que Ele quer é que você seja imagem e semelhança dele. E Ele é a pura virtude. Ele é a pura liberdade. Mesmo que você nunca alcance isso, porque você nunca será Deus, mas Ele quer que você, não que você alcance Ele, mas que você esteja num projeto, num combate, numa jornada de maturidade para isso. Você tem esse ideal. Deus nunca pede para o homem que ele chegue na santidade, né, nesse processo de imagem e semelhança. Ele pede o bom combate a cada dia. Então, se você estiver no combate, você já está fazendo sua parte. E você conquista o céu. Ok. Isso é retornar para Deus. Então, retornar para Deus é buscar a virtude a cada dia. Aqui nós estamos no mate na trincheira. É ganhar um pouco de espaço nessa trincheira. E isso é o verdadeiro sentido da vida que afasta as aflições. É isso que esse livro está falando, cara. É isso que a fé fala pra gente. Então, se Deus tem um projeto para o homem, e isso nessa linha de pensamento foi dada, não é escolhido. Então, imaginem que a finalidade humana ela é entregue por Deus. Buscar a virtude, buscar a santidade. O homem que pensa que ele pode escolher a finalidade dele, lembra da felicidade de Aristóteles? Então, tudo convém desde que me traga felicidade. Esse homem se entrega a qualquer caminho, qualquer vício, qualquer coisa que traga um prazer momentâneo. E aí nós sabemos o desfecho, tragédia. E a literatura nos mostra isso muito bem, os personagens, né? Em Hamlet a gente vê isso muito bem, os personagens que traem uns aos outros e são mesquinhos, são egoístas, o quanto que a vida deles é uma tragédia. O Senhor dos Anéis dá pra ver isso muito bem também. Saruman, o próprio o Sméagol, né? Então onde que a busca pelo poder, pelo mundo, transforma a vida do homem numa tragédia. E aí nós temos então essa tradução aqui. Esse olhar de lembrar o sentido da vida que é buscar a Deus, que nada mais é do que buscar a virtude, que é buscar se tornar um bom homem. Então, não buscar o prazer imediato que depois vai resultar numa tragédia, mas buscar muitas vezes a ordenação das paixões, coisas que não vão trazer uma felicidade agora, ou melhor, não vão trazer essa curva, esse entusiasmo muito grande de como comer algo muito gostoso. É algo mais pleno. É algo que não traz essa coisa que sobe e desce. É uma coisa que se mantém e que é muito bom. Percebam, a gente começa a educar a nossa personalidade para ser feliz no simples muitas vezes, desde que esteja alinhada com um sentido. Desde que esteja alinhado com o retorno para Deus. Percebam que aqui mora a chave. O homem contemporâneo, ele busca a felicidade material e ele cai do cavalo.
E ele entra numa crise muito grande quando precisa se confrontar com a morte. Porque eu não sei se te avisaram, mas todos nós vamos morrer. Então ele busca as coisas do mundo e tem momentos que ele percebe que, peraí, eu vou para um lugar onde essas coisas do mundo não vão comigo. Para onde eu vou? Aí que ele começa a se perguntar, né? Às vezes é tarde, às vezes fudeu tudo já. Às vezes você tá cheio de vício, cheio de limitações, com a visão tão embaçada que não tem mais jeito, não dá mais tempo de limpar o olhar, tirar os véus para poder enxergar. Então, ou se lembrar, né? Se lembrar. Não dá mais tempo de lembrar. Então, se você tá vivo agora, cara, que Deus te dê tempo para que você se lembre que você precisa retornar para Ele, que esse é o caminho, esse é o projeto que Ele quer para você. E essa é a felicidade de que fala Aristóteles. Uma felicidade virtuosa, plena. Plena na medida que é possível ter aqui como homem. A felicidade plena, bem-aventurança total, é no céu. Ponto. Você não vai ter isso aqui na terra. Você consegue ter alguns deslumbres quando você age bem. Então, por exemplo, quando você cumpre com um dever, quando você se sacrifica por uma pessoa que você ama, não vem um sentimento de completude? Não vem um sentimento bom? Não é a mesma coisa que comer um sushi? Não é a mesma coisa, né, que essas coisas luxuriosas? Não é o mesmo patamar. É muito diferente, você sabe disso. É muito melhor. Apesar de não ser entusiasmática, mas é muito melhor. É muito mais profundo e verdadeiro e bom. E não pode ser tocado. É imaterial. Consegue entender? Então, é aqui que o homem encontra a sua felicidade plena, conforme a possibilidade humana, né? E isso é um deslumbre do céu. É um deslumbre do que nós teremos lá. E é isso que converte os corações. É isso que mostra para nós que esse é o sentido da vida. E que vale a pena pagar o preço desse processo de retorno a Deus. Mesmo que isso implique em mortificação, em buscar, né? Em ter que rejeitar as glórias do mundo, não querer ser bem visto pelas pessoas, e sim por Deus. Consegue entender? Então entra numa série de abnegações. Por isso que o caminho da religião é: pega a tua cruz e me segue. E isso é maravilhoso. É lindo. Não é prometido, né? Agora você vai gozar da vida. Se torne, né? Se convirta e se torne feliz agora, né? Você vai gozar para sempre, nunca mais vai sofrer. Não é isso. O que Deus promete é sofrimento. Mas se você me seguir, a bem-aventurança. E isso é fantástico. Por quê? Porque o sofrimento é inexorável aqui, nesse plano que nós estamos. Percebam que mesmo o homem que foge dele, tem um momento que ele tem que encarar o sofrimento. A diferença é, o homem que encara de frente e se prepara, ele se prepara para findar o seu sofrimento e ir para um lugar melhor. O homem que não, que ele foge do sofrimento o tempo inteiro, ele será coagido, ele será posto no sofrimento eterno. E isso aqui é interessantíssimo, tá? É doideira. Então, o nosso papel é reconhecer e nos lembrarmos todo o santo dia do que traz sentido à nossa vida, que é buscar o retorno para Deus, em cada ação, em cada momento, em cada palavra, em cada juramento, em cada oração. Beleza, meus caros? Ficamos por aqui hoje. Estamos juntos, fiquem com Deus e até amanhã.